Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Analisando os Desenhos dos Inscritos. Antes da gente começar, aquele avisinho de sempre, se você quer ter a chance de aparecer aqui nos próximos vídeos analisando os desenhos dos inscritos, é muito fácil, você vai na descrição desse vídeo e lá você vai encontrar um link para um formulário do Google, que é onde vocês vão enviar seus desenhos. É só você entrar lá, preencher o formulário, anexar a sua arte e enviar. Vocês podem enviar quantos desenhos você quiser, no momento que você quiser, e você já vai cair no nosso banco de dados para vídeos futuros. O vídeo de hoje foi motivado por um comentário deixado em um Analisando os Desenhos dos Inscritos que a gente subiu aqui no canal no mês passado, que foi a respeito de valores. Se você tá perdido e não sabe o que é valores, valores é um fundamento do desenho que diz respeito ao quão claro ou escuro vão ser as tonalidades que você vai usar nas suas artes. E esse fundamento vai te ensinar como é que você vai manipular esses tons claros e tons escuros para trazer clareza para o seu desenho, criar composições mais interessantes, criar volume nos seus trabalhos e muito mais. Se você quer aprender mais sobre isso, eu vou, antes de mais nada, te convidar a acessar desenhoartistico.net, o link está na descrição, para você conhecer a plataforma do nosso curso, que é um curso que eu desenvolvi para vocês, justamente sobre essa parte de finalização de desenho. Não só vocês vão aprender um monte sobre valores, mas vocês vão aprender todos os fundamentos importantes aí para a finalização do seu desenho. Você vai aprender sobre contornos, você vai aprender como sombrear os seus desenhos, criar volumes, você vai aprender sobre bordas, valores, naturalmente, cores, texturização, como criar fundos para o seu desenho e muito mais para você conseguir fazer desenhos finalizados, muito bonitos e quem sabe aí investir em uma carreira profissional com arte. Mas voltando a esse Analisando os Desenhos dos Inscritos que eu postei no mês passado, foi sobre valores e uma pessoa postou um comentário nesse vídeo perguntando o seguinte: deixa eu ver se eu entendi. O que você tá me dizendo é que quanto mais contraste, melhor? E a resposta que eu deixei para esse comentário foi: depende, mas na maioria das vezes sim. Porque quanto mais contraste você trazer, normalmente mais claridade você vai trazer aí para o que você está representando, para o que você está desenhando. Mas é muito importante a gente ter em mente que isso não é regra. Então, gente, no Analisando os Desenhos dos Inscritos de hoje, eu vou mostrar para vocês dois exemplos que vão demonstrar que não necessariamente você colocar muito contraste vai ser a melhor solução para o seu trabalho. Vamos lá! Então, pessoal, os dois desenhos que a gente vai estar dando uma olhada aqui hoje são esses dois. O primeiro foi enviado pela Adna e o segundo pelo Kedson. O link do Instagram dos dois está na descrição do vídeo se vocês quiserem ir lá e acompanhar os trabalhos deles. Se a gente, der uma olhadinha, a gente vai ver que o desenho do Kedson, de forma geral, ele tem um contraste bem baixo. Se a gente vir aqui e selecionar, vamos ficar nos tons de cinza mesmo para ficar mais fácil de vocês enxergarem. O tom mais claro, por exemplo, aqui do sapinho dele, e a gente colocar aqui, você vai ver que se a gente pegar o tom mais escuro, a gente não tem uma diferença muito grande entre esses dois tons. A mesma coisa se a gente for aqui na área mais escura, se a gente pegar, por exemplo, o tom mais claro desse calção, em comparação ao tom mais escuro, são tonalidades muito próximas. O contraste dentro do desenho do Kedson é muito baixo. Em comparação, aqui no desenho da Agnes, a gente vai ter um altíssimo contraste. Então, aqui na pele, esse aqui é o tom mais claro, e o tom mais escuro, ele já tem um salto bem maior. Comparem aqui esses dois tons em comparação com os tons do Kedson. Mesma coisa o cabelo. O cabelo acho que tá com contraste mais alto aqui. Esse aqui é o tom mais claro e esse aqui é o tom mais escuro. A gente tem um altíssimo contraste nesse desenho da Adna. Mas ainda assim, a gente tem essa impressão que o desenho do Kedson, ele ainda parece bem mais harmônico em relação ao sombreado do que o desenho da Adna. O desenho da Adna tá muito bagunçado ainda esse sombreamento, mesmo tendo um alto contraste. Então, a gente não pode reduzir as nossas conclusões a afirmações simples, como, por exemplo, o que a pessoa deixou esse comentário no último vídeo. Não é simplesmente quanto mais contraste, melhor. A gente pode ter um alto contraste e ainda assim ter problemas nesse sombreamento.
ou, como aqui no caso do Kedson, a gente pode ter um contraste baixíssimo, mas a gente tem um desenho maravilhoso, super bem resolvido, super bem finalizado, e que se eu tivesse que vier aqui comentar alguma coisa a respeito de luz e sombra, eu não teria nenhuma crítica especificamente à luz e sombra que o Kedson resolveu aqui nesse desenho dele. Então, vamos focar aqui no desenho da Adna, que é o que a gente tá com problemas, né, na luz e sombra. Eu acho que a primeira questão aqui para você resolver, Adna, seria definir melhor a questão dos pontos de luz. Eu vou trabalhar no preto e branco pra gente não ter a distração da cor, mas vamos olhar aqui, por exemplo, o nosso rosto. A gente tem que essa área da frente aqui do rosto, ela tá iluminada, e a gente tem sombra do rosto aqui, o que faz sugerir que a gente tem um ponto de luz, né, desse lado. Mas se a gente vier, por exemplo, aqui no cabelo, a gente tem uma área de luz aqui e a gente tem sombra aqui. O que me faz acreditar que a gente tem um ponto de luz nesse lugar iluminando essa parte do cabelo. Está incoerente. Então, a primeira coisa que a gente teria que consertar aqui nesse desenho, Adna, seria realmente a questão do ponto de luz. Então, se a gente vai manter esse ponto de luz aqui que a gente tem no rosto, né, vindo do lado direito da nossa composição, toda essa área do cabelo aqui estaria na sombra e a gente não teria, né, essas áreas de luz muito fortes que você marcou aqui. E não só você marcou uma área de luz, mas você marcou uma área de luz com altíssimo contraste, o que faz com que fique ainda mais aparente esse erro de ponto de luz. Então, né, resolvendo especificamente esse problema aqui dessa parte do cabelo, toda essa área aí estaria na sombra. Outra coisa é em questão de definição de materiais. Quando você coloca um altíssimo contraste em qualquer coisa que seja, a pele, o cabelo, enfim, o que é que você esteja desenhando, como a Adna fez aqui, ou então você tá com uma iluminação completamente estourada, que seria uma luz muito intensa e muito próxima do seu objeto, ou então você está trabalhando com materiais de alta reflexibilidade, ou seja, um metal, ele vai ter muito mais contraste porque ele reflete a luz com muita intensidade. Se a gente comparar, por exemplo, com um pedaço de tecido de algodão, a gente precisa trabalhar com um contraste mais baixo porque é um material que vai refletir pouca luz. E daí a Adna aqui, ela colocou um altíssimo contraste em 100% dos elementos dela e tudo meio que parece ser feito de um material extremamente reflexivo. Então você acaba com essa impressão, por exemplo, de que a pele dela parece ser de plástico, que o cabelo também não parece exatamente cabelo, porque não está tendo essa questão do contraste em relação aos materiais. É mais interessante você trabalhar contraste para você diferenciar os materiais do que simplesmente, novamente, você vir com essa ideia extremamente simplista de que quanto mais contraste, melhor. Então, aqui eu poderia, por exemplo, manter o contraste do rosto, que tá bem menor do que, por exemplo, o contraste do cabelo, diminuir um pouquinho o contraste do cabelo, que eu acho que tá um pouco excessivo, então a gente vai sombrear aqui, mas esse brilho aqui, por exemplo, pode ser menos intenso. Então, aqui ela usou, né, esse tom bem claro, pode ser um contraste um pouquinho menor para esse cabelo. Isso vai também deixar mais fácil de você fazer essa diferenciação que o Kedson fez muito bem aqui. Então você tem valor bem escuro pro chapéu, um valor intermediário para essa parte verdinha do sapinho, você tem um valor bem claro aqui na região, tanto da roupinha, tanto do papo, do sapo, e aí você tem um valor bem escuro para as roupas. Então tá diferenciando bem os elementos. Se você olhar aqui o da Adna, tem tanto contraste em todos os elementos que basicamente todos os elementos eles estão usando todas as tonalidades da nossa escala tonal. A gente tem os mesmos tons no cabelo, a gente tem os mesmos tons na pele, a gente tem os mesmos tons na roupa. A única diferenciação que a gente tem é realmente essa parte mais escura da roupa, que aí ela usou uns contrastes, né, mais baixos ali e deixou todas as tonalidades bem escuras. Então é difícil você fazer essa diferenciação. Então, trabalhando em baixo contraste, o que o Kedson conseguiu fazer é
usar esse pedaço da escala tonal para ele trabalhar com as roupas, aí ele usou esse pedaço da escala tonal para ele trabalhar o corpinho do sapo, e ele usou esse pedaço da escala tonal para trabalhar com a roupinha, né, e a parte do papo. Então, você tem uma diferenciação bem clara entre os elementos, né, e esses valores, eles estão bem melhores definidos. O que a Adna fez aqui é que ela usou esse pedaço aqui da escala tonal para fazer o cabelo, aí ela usou esse pedaço aqui da escala tonal para fazer a pele, e daí ela usou esse pedaço aqui da escala tonal para fazer a roupa. Então você tem muita coisa em comum de valores entre todos os elementos, o que faz com que você tenha uma dificuldade muito maior de diferenciar um elemento do outro. Então, né, eu vou fazer essa sugestão e eu vou trabalhar aqui um cabelo mais escuro. Então, trabalhando dessa forma, a gente tem uma diferenciação grande. Se a gente pegar aqui o tom mais claro do cabelo para o tom mais escuro do cabelo, tem um salto bem grande. O tom mais claro da pele para o tom mais escuro da pele, tem um salto bem grande. O tom mais claro da roupa para o tom mais escuro da roupa, a gente tem um salto bem grande. Só que a gente tem uma diferenciação bem boa entre os três elementos dentro da nossa escala tonal. E assim você consegue fazer um balanço de contraste muito melhor, sem tudo parecer extremamente estourado, como estava antes da gente fazer essas mudanças. Então a gente aproxima o resultado do Kedson, mas também a gente ainda está trabalhando com um bom contraste. Ainda não é um contraste tão baixo, que no caso do Kedson funciona, mas se você quer garantir que você vai conseguir manter aí as suas tonalidades bem balanceadas, é melhor vocês trabalharem com um pouquinho mais de contraste. Mas, novamente, quando você me pergunta, o ideal é trabalhar com o máximo de contraste possível? Não. O ideal é você fazer o que funciona para o desenho especificamente e a intenção da arte que você quer passar. Queria deixar aqui mais um agradecimento para a Adna e para Kedson por terem disponibilizado as artes deles para esse vídeo aqui. O link das redes sociais deles estão na descrição desse vídeo para vocês acessarem e seguirem esses artistas. Eu espero que essas dicas não só tenham sido úteis para os nossos artistas que apareceram aqui, mas também para todo mundo que está aí assistindo a esse vídeo. Novamente vou reiterar aqui o convite para vocês acessarem o nosso curso em desenhoartistico.net para vocês aprenderem muito mais sobre contraste, valores e tudo que vocês precisam saber aí de fundamentos de luz e sombra, cores e muito mais para vocês aprenderem aí a trabalhar a finalização dos seus desenhos. Por hora, deixo vocês aqui com um grande beijo e a gente se vê nos próximos vídeos. Até!